Graça e paz. Bom dia, família. Graça e paz do Senhor Jesus. Vamos nos assentar e abrir a palavra. Mateus capítulo 5. Evangelho de Mateus capítulo 5. Nós vamos ler aqui o texto e já na sequência também vamos orar, pedindo a bênção do Senhor sobre a vida do nosso pastor Teófilo. Amém, queridos? Theo estava no Chile, aí ele me ligou depois, mandou uma mensagem: Davi, eu estou no Chile. Aí quando eu respondi para ele, ele já estava em Teresina, no Piauí. E eu falei: não, então Deus te abençoe aí amanhã. Ele falou: não, mas amanhã eu estou no Recife. Então glória a Deus, Theo, vai na paz, vai dar tudo certo. Então nós vamos orar pela pastora Júnia, que também está ministrando, acho que no Paraná. Pastora Sara, Zoe estão nos Estados Unidos, é isso, né, Israel? Estão nos Estados Unidos. A Monte Sião tem sido essa bênção para o Brasil, para o mundo, enviando servos e servas para anunciarem a palavra. Amém, queridos? Estamos entrando agora na reta final do ano. Que seja um final de ano abençoado para o Brasil, para todos nós. E eu quero ler sobre isso, sobre o amor que vence o ódio. É isso que Jesus nos ensinou. Por isso nós vamos ler Mateus 5, verso 43 ao verso 48, um trecho do Sermão do Monte, onde o Senhor Jesus disse o seguinte: vocês ouviram o que foi dito, ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Eu, porém, lhes digo, amem os seus inimigos e orem por quem os persegue. Desse modo, vocês agirão como verdadeiros filhos de seu Pai que está no céu, pois Ele dá a luz do sol, tanto a maus como a bons, e faz chover tanto sobre justos como injustos. Se amarem apenas aqueles que os amam, que recompensa receberão? Até os cobradores de impostos fazem o mesmo. Se cumprimentarem apenas seus amigos, que estarão fazendo demais? Até os gentios fazem isso. Portanto, sejam perfeitos, como perfeito é seu Pai celestial. Nós te louvamos, ó Deus, pela tua palavra. Fica conosco, Senhor, que a tua palavra multiplique, ó Deus, na nossa vida, que seja um coração terra boa o nosso coração, e que a semente da palavra gere muitos frutos na nossa vida. Abençoa, Senhor, teu servo, pastor Teófilo Hayashi, nas ministrações pelo Nordeste neste domingo. Abençoe, Senhor, a vida do pastor André Tanaka, a igreja Monte Sião em Recife. Abençoa, Senhor, a pastora Júnia Hayashi nas suas ministrações. Nós cobrimos os teus servos, cobrimos essa família, a vida do Zac, do Co, com as nossas orações. Pastora Sara, Zoe, na América, fica com cada um dos missionários, das missionárias que esta igreja tem enviado e sustentado. Ó Deus, e nós, fica conosco aqui também nesse domingo. Abençoe os cultos no Morumbi, abençoe os cultos ali no campus Butantã, que sejamos edificados. Em nome de Jesus nós oramos, e a igreja diz amém, amém. Estava com o pastor César Bianco, com o pastor Teófilo, lá em Israel, 2-3 semanas para trás, e nós ouvimos algo marcante lá. Estivemos no Yad Vashem, conhecendo no Museu do Holocausto, uma das sobreviventes do Holocausto, uma mulher que sobreviveu ao extermínio sistemático de judeus, em escala industrial, executado pelos nazistas. E nós recebemos lá as informações de que muitos desses irmãos judeus aí, seres humanos como eu e você, amém, queridos, eles estavam ali andando rumo às câmaras de gás, e eles começavam a declamar, a recitar, a afirmar, o chamar, né? Ama, escuta Israel, o Senhor Deus é o único Deus. E eles falavam: amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, toda a alma, com todo o entendimento, com todas as forças, que é o texto de Deuteronômio. E Jesus nos ensinou que esses são os maiores mandamentos: é amar a Deus acima de todas as coisas. E logo na sequência, Levítico 19:18, um dos textos mais importantes da Bíblia: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Formam um grupo dos dois principais mandamentos, conforme Jesus: amar a Deus
e amar ao próximo. Levítico 19 é o capítulo da santidade social. Levítico 19 é o capítulo onde Deus ensina os princípios de santidade no meio do povo. E lá aparece no verso 18: não se vinguem, porque eu sou o Senhor. É muito interessante a justificação. Por que eu não devo me vingar? Porque eu sou Deus, ponto final. Eu é que sou Senhor. Vocês amam ao próximo como a ti mesmo. Mas no período de Jesus, esse ensinamento foi corrompido. Esse ensinamento recebeu um parasita chamado ódio. Na época de Jesus, havia uma interpretação errada, demoníaca, que dizia o seguinte: ama o teu próximo e odeie o teu inimigo. Então Jesus inicia o texto dizendo: vocês ouviram o que está sendo dito, ama o teu próximo e odeie o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amem vossos inimigos e orem por aqueles que vos perseguem. Jesus vem então mostrar que o ódio não faz parte do nosso sistema de fé, nosso sistema doutrinário. O ódio não é a marca do cristão, a marca do seguidor de Jesus, da serva de Deus, do servo de Deus, é o amor. Amém, queridos irmãos? Eu quero ler rapidamente 3 textos do Antigo Testamento, apenas para exemplificar que desde o Antigo Testamento é esse o dever dos servos de Deus. Olha o que a lei diz em Êxodo 23, verso 4 e 5. Olha o que Deus tinha ordenado ao povo dele: se você deparar com o boi ou o jumento perdido do seu inimigo, leve-o de volta ao dono. Olha só, se você encontrar o boi ou o jumento perdido do inimigo, não é o inimigo jumento, é o jumento do inimigo. Amém, queridos irmãos? Se você encontrar, eu estou andando e encontrei a propriedade do meu inimigo, o que está escrito na Bíblia? Deixa morrer o jumento, é isso? Não, dever, devolve. O verso 5 ainda diz assim, 23 verso 5, Êxodo 23 verso 5: se vir o jumento de alguém que o odeia, alguém que me odeia, eu estou vendo ali o animal dele caído no peso da própria carga, está sobrecarregado, um animal sobrecarregado, não faça de conta que não viu, pare e ajude. Então havia este comando aos filhos de Deus. Tem filho de Deus aí, amém, queridos? Os servos de Deus, os filhos de Deus, foram orientados explicitamente por Deus a cuidar até mesmo da propriedade do inimigo. Olha o padrão de Deus como é diferenciado. Logo depois dos 10 mandamentos, no capítulo 20, nós encontramos essa orientação. Um segundo exemplo, no livro de Jó, capítulo 31. O livro de Jó é provavelmente o livro mais antigo da Bíblia. Ele foi o mais antigo, o texto mais antigo a ser escrito, o primeiro dos textos a ser escrito. A maior parte dos biblistas afirmam que é muito provável que Jó é um livro anterior à própria lei que nós lemos, a lei. E olha a oração de Jó, no verso 29, verso 30. Jó está orando, apresentando a causa dele diante do Senhor, e ele diz assim: se alguma vez eu me alegrei com a desgraça dos meus inimigos, ou se eu exultei porque aconteceu a eles algum mal. Olha só, ele está pedindo perdão a Deus. Ele fala: eu que não deixei a minha boca pecar, amaldiçoando alguém, pedindo vingança a Deus. Então no livro de Jó já tem essa consciência, o servo de Deus Jó, que Deus não se agrada, não faz parte do caráter de Deus você celebrar a desgraça de ninguém. Amém, queridos? Isso é muito sério. Isso é muito sério. O povo de Deus é diferente, os servos de Deus é outra maneira de pensar. O reino de Deus é diferente, queridos. O maior é o menor, os últimos serão os primeiros. Quando sou fraco, é que sou forte. Aquele que perder a sua vida, esse a achará. É melhor coisa dar do que receber. Todo aquele que se exalta será humilhado, e todo aquele que se humilha será. Então é outra lógica. E para que não fique dúvida nenhuma, olha aqui um terceiro exemplo, Provérbios 25. E eu disse aqui no outro culto pela manhã que esse aqui é Deus desenhando, que algumas vezes Deus fala e outras vezes Deus desenha. Amém, meus amados irmãos? Para o maternal da fé entender. Presta atenção. Aqui é para você não ter dúvida, aqui é para você ficar bem na sua hoje.
Hoje é o dia de você sair daqui na sua, falar menos, só escuta a palavra de Deus. Pronto para ouvir, tardio para falar. Amém, queridos? É Bíblia isso. Provérbios 25, verso 21, para você aprender a ficar na sua. Se os seus inimigos tiverem fome, deles de comer. Se tiverem sede, deles de beber. Fazendo assim, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça deles. Olha o que importa, o Senhor te recompensará. A nossa vida está com Deus. Quem recebe essa palavra, amém, queridos? A nossa vida está com Deus. Jesus coloca então no texto de Mateus 5, 3 razões pelo menos, muito claras para mim e para você. Jesus, você concorda que é só ele dar uma ordem que o servo tem que obedecer? Mas ele coloca, ele é misericordioso, ele tem paciência com a gente. E ele coloca 3 razões para você então amar e orar, até mesmo por aqueles que te perseguirem injustamente. Injustamente. Bem-aventurados perseguidos por causa da justiça. Bem-aventurados são vocês quando forem perseguidos por minha causa. Porque também tem algumas pessoas que só o sangue do cordeiro, meus irmãos. Pastor, estou sendo perseguido. O que você fez? Eu assaltei o supermercado. Está preso em nome da lei. Persegui os inimigos e os alcancei. Você está fora da lei. Você tem que ser preso. A pessoa acha que está sendo perseguida, mas ela merece ser presa. Nós estamos orando para você ser preso, amém, queridos? Você que está errado, põe tua vida em ordem. Israel, santifica a sua vida, porque amanhã o Senhor fará maravilhas. Aqui está falando da pessoa, poxa, eu sou um servo de Deus, eu tenho uma vida na presença de Deus, e eu não paro de ser perseguido. Jesus falou para você não estranhar isso, não estranhar isso. Jesus diz assim lá no Evangelho de João: se me perseguiram, vão perseguir vocês. No Sermão do Monte ele fala: alegre e regozija, porque é um sinal que você está na linhagem dos profetas. Perseguiram os profetas antes de vocês. Perseguiram Noé, não vão perseguir você? Não era a única pessoa crente no mundo, e perseguiram ele, não vão perseguir você? Quem está entendendo? As trevas não compreendem a luz. Lá na carta de Pedro está escrito: não, irmãos, não estranhem se algum de vocês passar por algum sofrimento injusto. Não estranhem. O que a gente estranha? O dia que a gente entende uma letra da música do Djavan. Isso é estranho. O dia que o Palmeiras foi campeão mundial. Isso é uma coisa estranha. O mundo é de... Quem está entendendo? O dia que você abrir ali uma revista, o Cascão tomar banho. Eu falo isso com a minha filha: ó, filha, você não pode, fala com a Maria que está ali embaixo na salinha, filha, você não pode assustar, porque a vida tem desafios. Tem dia que a gente vai ficar triste, tem dia... Então Jesus está falando, quem está entendendo, amém, queridos? Da pessoa que era: poxa, eu estou aqui servindo a Deus e estou sendo perseguido. Então, primeiro, não fica desesperado. Ame essas pessoas, ore por essas pessoas. Número 1, porque agindo assim é uma marca que você é um filho de Deus. É uma marca que você nasceu de novo. O filho tem o DNA do pai. Os filhos de Deus têm o caráter de Deus. E como é que Deus é? Ele nos amou primeiro. Como é que Deus é? Romanos 5. Ele nos amou quando éramos inimigos dele. Como é que é Deus? Ele faz o sol brilhar sobre os bons e os maus, a chuva vir sobre os justos e os injustos. Então Jesus está falando: quando vocês amam os inimigos e oram pelos que vos perseguem, agindo assim, desse modo, verso 45, agirão como verdadeiros filhos do Pai que está no céu. Esse tema em específico é desenvolvido na primeira carta de João. A primeira carta de João é só sobre isso, que a marca dos filhos de Deus é o amor. Existe uma passagem da Bíblia inteira, que é a primeira carta de João, só sobre isso. Ele vai dizer assim, por exemplo, 1 João 3, verso 10: desta forma sabemos quem são os filhos de Deus e quem são os filhos do diabo. Quem não pratica justiça não procede de Deus, tampouco quem não ama seu irmão. Verso 14, sabemos, uma convicção para a sua fé: sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos nossos irmãos. Quem não ama permanece na morte. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. 1 João 4, verso 8. Então, queridos irmãos, que haja um derramado desse amor de Deus nas nossas vidas. Quando você então for ali injustiçado e está com a razão, nossa luta não é contra a carne ou sangue, mas contra principados e potestades. Você está agindo como um filho de Deus.
Efésios 5, versos 1 e 2. Sede, portanto, imitadores de Deus como filhos amados. É muito interessante. O texto está falando para nós imitarmos a Deus. É mimesis, é a palavra mímica que aparece ali no grego. É a palavra mímica. Como é que eu imito Deus? Como filhos amados, andando em amor como Cristo vos amou e entregou a si mesmo como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Quer imitar Deus? Ame as pessoas em nome de Jesus. Se entregue para as pessoas em nome de Jesus. Jesus ensina a segunda razão. A segunda razão é que quando eu amo e oro, até mesmo por quem está me ofendendo, até mesmo pelo hater, até mesmo pelo malcriado do Instagram, número 2, é um testemunho para a sociedade. Porque Jesus diz assim: se você amar só quem te ama, até o publicano faz isso. Publicano é cobrador de impostos. Publicano é o político corrupto. Então você substitui publicano pelo político que você odeia corrupto. Jesus está falando, se você só amar quem te ama, você é igual esse político corrupto que você tanto odeia, porque até ele ama quem ama ele. Quase que eu falei o nome do político. Você não pode ser uma pessoa assim. É muito fácil amar quem te ama. Jesus diz assim: você cumprimentar quem te cumprimenta, até o gentil faz isso. O que é gentil? É quem não é do povo de Deus, quem nem conhece a Deus. Jesus está mostrando que existem alguns princípios que são tão claros na criação, mínimos de convivência. Os teólogos chamam isso de graça comum. Nós somos alcançados pela graça salvadora de Cristo Jesus, mas todo o universo compartilha de uma graça comum, senão nós já seríamos consumidos pela ira de Deus, por causa do nosso pecado. Então os teólogos chamam isso de graça comum. Existe um mínimo que Deus coloca no mundo, para o mundo continuar mundo. Quem está entendendo, amém, queridos? E Jesus está falando que nós somos chamados para ir além disso. Você cumprimentar quem te cumprimenta, porque tem gente que está abaixo disso, não cumprimenta nem quem cumprimenta. Cumprimenta o teu irmão, eu não quero, a cara de travesseiro, com sono, eu não vou cumprimentar ninguém. Você está endemoniado, meu irmão. Então presta atenção, nós precisamos amar as pessoas, amém, queridos? Você quebra essa lógica. Você quebra essa lógica. Peraí, a pessoa está maltratando, está provocando, e como é que ele está? Amando aquela pessoa, tranquilo com aquela pessoa. Aí você foi além do óbvio. Eu citei aqui o pastor Charles Haddon Spurgeon. Quando ele prega nesse texto, ele faz uma afirmação que ficou famosa na história da igreja. Ele fala assim: gente, até os cachorros cumprimentam os cachorros, e eles estão... E você está pior que um animal, você não cumprimenta. Jesus está falando, nós somos desafiados a ir além em nome de Jesus. Ele está sendo humilhado, ele está sendo perseguido, está dando glória a Deus, está orando por aquela pessoa. Isso mostra que o nosso valor supremo é o Evangelho. Isso mostra que o nosso coração não está escravizado às coisas do presente. Isso mostra que nós estamos caminhando de glória em glória na presença de Deus. Quem recebe essa palavra, amém, querido irmão? Muda a nossa maneira de falar, porque somos filhos de Deus, e se torna um testemunho para a sociedade. A Bíblia diz que a boca fala do que está cheio o coração. Então Jesus está na nossa vida, você começa a ser diferente. A pessoa te ofende, você não fica sentindo obrigado a responder ninguém. É interessante quando você morre na cruz com Jesus. Quando você está morto, um leão vivo, ele é nervosinho. Experimenta bater num leão. Um burro vivo é teimoso. Um jumento vivo, ele é muito teimoso. Agora mata o jumento, ele não fica mais teimoso. Mata o leão, ele está morto. Então um pavão é aparecido. Agora mata o pavão, acabou as penas, acabou o pavão. Então nós precisamos crucificar a nossa carne. 1 Coríntios 13 mostra que o amor não tem traço de egoísmo no amor. Não existe resquício de egoísmo no amor. Amor é doação, é entrega, é sacrifício, é renúncia pelo bem-estar do outro, é ágape, é entrega completa. Quem recebe essa palavra? Isso o mundo não viu. O mundo pode às vezes não entender a nossa liturgia, o mundo pode não entender, as pessoas podem não conseguir entender as coisas, mas todo mundo entende o amor. Todo mundo entende o amor. Por isso que muitos sempre afirmam que o amor é a apologética final. É quando nós lemos no texto, é a defesa da fé final, é o amor. Jesus na cruz, Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. É o triunfo do amor. Por isso que fica a fé, a esperança e o amor, maior deles é o
amor, Deus é amor, e o ódio é obra da carne. O ódio é uma marca da carne. O ódio, está escrito em Gálatas, é marca de uma pessoa que está sem Deus. Agora, o fruto do Espírito é amor, paz, alegria. Quem recebe essa palavra, amém, queridos? Na nossa casa, isso é um testemunho. Isso é um testemunho no emprego, isso é um testemunho na sua casa, isso é um testemunho na sua família. Em terceiro lugar, Jesus diz: então, sede perfeitos, como perfeito é o vosso Pai que está no céu. Primeiro lugar, eu sou um filho de Deus. Segundo lugar, é um testemunho na sociedade. E terceiro lugar, é uma marca que eu estou amadurecendo na minha fé. É uma marca de maturidade, é uma característica de perfeição de Deus na sua vida. A palavra perfeito é uma palavra muito famosa do grego teleios, que significa inteiro, completo, pleno. Sejam inteiros como Deus é inteiro, completos como Deus é completo, maduros como Deus é maduro. Quem está entendendo, amém, queridos? Faz sentido? Faz sentido para vocês? Nós precisamos caminhar nessa direção. Caminhar. Ninguém nasce amando. Nós não conseguimos sair assim de uma vez, mas você nasceu de novo em nome de Jesus. Aí agora você vai caminhar. A marca da infância espiritual está saindo ali das fraldas espirituais. Ainda revida, ainda nervoso. Eu já falei aqui de Pedro, né? A parábola da orelha perdida. Arranca a orelha das pessoas. Jesus, como ouvirão se arrancar as orelhas? Aí ele vai e coloca a orelha no lugar. Ainda é muito bruto, muito estúpido. Efésios 4 fala que a marca da imaturidade espiritual é a instabilidade, levado de um lado para o outro por qualquer vento de doutrina. Agora vamos crescer em tudo. Quem quer crescer em tudo? Eu quero crescer em tudo. Crescer no amor, crescer em tudo. Crescer no cabeça que é Cristo, na verdade, em amor. A marca de uma pessoa perfeita, madura, completa, é o equilíbrio de verdade e amor. Amor e verdade. Você ama, mas através da verdade. Você fala a verdade, mas fala com amor. É os dois juntos, é um equilíbrio. É maturidade, firmeza, constância. Nós não começamos assim. Jesus está dizendo, Jesus está falando, ó, sede perfeitos. Ele está chamando a gente para andar mais, amém, queridos? Caminhar mais na nossa maturidade. Tem pessoas que falam a verdade. Fala a verdade, mas a verdade sem amor, ela é infantil, ela é ríspida, beligerante, orgulhosa, vaidosa. A pessoa está falando a verdade, mas não tem amor, você ainda é imaturo na fé. Então você precisa falar a verdade, mas falar com amor. Amém? Ser firme, mas o amor de Deus tempera as nossas palavras. Colossenses capítulo 4 está escrito assim, versos 6 e 7. Estejam preparados para responder aos que são de fora. O seu falar seja temperado com sal, para que saibam a responder a cada um. Tem que temperar nossas palavras com o evangelho, com fé, com amor. Eu contei aqui a história, quando eu estava no início do ministério, 19, 20 anos, o pastor Jorge Linhares pediu para eu atender uma mulher no gabinete pastoral, e aquela mulher tinha um filho que estava preso, e eu fui atender aquela mulher, e eu ficava repetindo para aquela mulher que o filho dela era presidiário. E o presidiário? Mas o presidiário, eu ficava o tempo inteiro, e o pastor Jorge olhava bravo para mim, e falou assim, vem para cá. Aí eu fui para lá assustado, ele me deu uma bronca, ele é muito bravo. Aí ele foi lá e resolveu o problema e voltou, e eu fiquei todo desconcertado. Eu ia para o estágio no escritório de advocacia depois, ele implicava com tudo, se não estava com a barba feita. Aí eu fiquei, será que eu estou com a minha gravata torta? Eu ficava tentando acertar. E aí ele chegou e falou, olha, Davi, você não pode fazer isso. E eu disse, o que eu fiz, pastor? Você ficou chamando o filho da mulher de presidiário o tempo inteiro. Eu falei, pastor, mas o que ele é, pastor? Ele é um interno de um presídio. Você não fala assim, Davi, com a mãe do menino. E aí ele começou a me ensinar as coisas. Você tem que amadurecer. Você é um pastor. Você vai ser uma pessoa que vai falar em lugares. Deus tem um chamado na sua vida. Mas você tem que aprender que as pessoas têm sentimentos. Você tem que aprender a controlar as suas palavras. E ele me mostrou na Bíblia, Provérbios 22, verso 11, que está escrito, aquele que é sincero de coração, mas elegante no falar, será amigo do rei. Ah, pastor, você é sincero mesmo. É sincero, mas vai sinceramente para o inferno. As pessoas vão com muita sinceridade para os quintos do inferno. Exemplo, o jovem rico.
O jovem rico era sincero: Jesus, eu quero ir para o céu, então larga tudo que você tem e vem me segue. Não vai dar. Ele era sincero, mas foi com a sinceridade dele lá para os quintos infernos. Ele não tinha dúvida. Então, o que é o negócio? Nós precisamos ser sinceros, mas não basta ser sincero, tem que ser controlado pelo Espírito Santo, tem que ser elegante, e aí você vai ser alguém promovido na vida. É maturidade. Jesus está chamando a igreja brasileira para maturidade, para ser uma igreja menos preguiçosa, que acha que agora que é 60 milhões, vai sair impondo tudo à força, que agora que acha que vai ficar mandando, desmandando. Não é assim. É o evangelho que orienta a igreja, não é a política que orienta a igreja, não é o mundo, não é o padrão do mundo que entra, é a igreja que salga a terra, é o contrário. Então nós vamos ser pessoas que vamos nos posicionar, mas com o amor e a graça de Jesus. É o que Martin Luther King disse na carta de uma cadeia em Birmingham: se formos extremistas, que sejamos extremistas do amor, que é o único extremismo que Jesus reconhece. O extremismo do amor, amar as pessoas. Provérbios 27, verso 14, é um dos textos que eu mais tenho repetido nos últimos 2 anos no Brasil, com tanta violência, com tanta polarização. Provérbios 27, 14 diz: até a bênção dada aos berros de manhã vira maldição. Bom dia, a pessoa já ficou endemoniada porque você gritou na orelha dela. Olha, eu nem quero nem ouvir o que você vai falar mais. Não é só o que dizer, é como dizer, a hora de dizer. Você está sendo precipitado? Calma. O jeito de dizer, o tom de dizer, a motivação de dizer. Quem recebe essa palavra também aí na sua vida? Então são ensinamentos muito claros do Evangelho, que mostram que nós somos diferentes. Nós não podemos agir na mesma medida, revidando o tempo inteiro, se tornando uma pessoa insuportável. Eu quero deixar 3 aplicações práticas, simples para a sua vida, baseadas nisso. Como que eu consigo fazer isso? Então primeiro você tem que nascer de novo, amém, queridos irmãos? Mas aqui nós podemos aprender algumas coisas práticas nesse texto. Primeiro, ame os seus amigos. Se o padrão de Deus é amar inimigo e orar por quem persegue, imagina o padrão para os amigos. Olha como é que é diferente o reino de Deus. E a Bíblia fala tanto sobre isso. O próprio Jesus disse: já não os chamamos de servos, mas de amigos. Ninguém tem maior amor pelo seu irmão do que aquele que dá a vida pelos seus amigos, Jesus disse. Então, queridos, número 1, nós precisamos, isso começa em casa, isso começa no meio das amizades. Se você não é capaz de amar a sua família, amar a sua comunidade de fé, amar as pessoas que estão perto de você, fica tranquilo, você não tem capacidade de amar ninguém mesmo. Porque quem está te tratando bem, você não trata bem, você é pior que um publicano, pior que um gentil, de acordo com os critérios do Senhor Jesus. Você está sendo pior que essas pessoas. Então, dever de casa, reta final de ano, vamos pedir perdão, vamos perdoar. É mais fácil ser virulento, é mais fácil ser nervosão, difícil é construir relacionamentos duradouros. Tem que amar, tem que perdoar, tem que se colocar na vulnerabilidade, tem que se expor muitas vezes. Número 1, ame as pessoas. Gálatas diz: enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. Especialmente aos da família da fé. Então eu tenho que amar todas as pessoas, amar os inimigos, né? Mas tem um critério bíblico. Eu tenho que amar primeiro, eu tenho que começar em casa. O apóstolo Paulo escreve ao jovem líder Timóteo: cuida bem da tua casa, cuida da tua família, e você vai ter autoridade de pastorear o rebanho de Deus. É bíblico isso, é completamente bíblico. É uma coisa lógica, teológica. Então vamos amar as pessoas. É tão bonito a amizade, queridos. É tão legal. Nós ficamos mais ricos com as amizades. Nós aprendemos, cada um de nós tem habilidades únicas, amém, queridos? Isso é legal, das menores coisas até as coisas mais densas e profundas que existem. É a mesma realidade, é um princípio bíblico. Então cada um de nós tem talentos, cada um de nós tem um jeito. Isso para as coisas mais simples é importante. Então eu falei aqui que daqui a pouco a gente vai almoçar. E você já percebeu, num grupo de amigos, cada um é de um jeito. E é isso que é a beleza das amizades. Isso vai nos puxando para frente, vai ampliando a nossa vida. A graça de Deus na nossa vida manifesta através dos irmãos. É muito bonito. Então tem um que tem que ser líder, tem um que toma decisões, porque se depender de você, você não escolhe a roupa nunca para sair. Você não consegue escolher a cor do batom, você não consegue, você fica o tempo inteiro e não...
Então tem que ter um que é o líder. Nós vamos comer o quê? Fica aquela indecisão. Vamos para a churrascaria? Não, vamos no japonês, no restaurante japonês. Vamos vamos jejuar. Está repreendido. Tem um que tem que decidir. Não, nós vamos todo mundo para a pizzaria, acabou. Eu que decidi aqui. Tem que ter um que decide. Tem gente que não consegue tomar uma decisão. Então glória a Deus pelos líderes, amém? Glória a Deus pela Monte Sião, que tem enviado líderes para o mundo inteiro. Glória a Deus pela sua vida. Dá uma glória a Deus aí para a tua própria igreja, meu irmão. Líderes, não, é para lá que a gente está indo. Está escrito em Corinto: se a trombeta não emitir um sinal claro, quem se preparará para a batalha? Então o líder toca a trombeta, é para lá que a gente está indo. Tem que ter visão. Jesus Cristo disse: um cego não pode guiar outro cego. Jesus Cristo disse: senão ambos vão cair no buraco. Então tem pessoas que Deus escolhe na sua família, amém, queridos? Você pode ser um líder na sua casa, um José na sua família, mas aí tem aquela outra pessoa que ela é alegre, ela ameniza o ambiente. Tem pessoa também que é pesada o tempo inteiro, é o eterno Halloween a vida da pessoa. A pessoa está eternamente no dia das bruxas. A pessoa ela não tudo é brigando. Aí vai comer, hora do almoço, todo mundo feliz. Está o líder escolhendo lá, que o líder escolhe as coisas. Pizza de quê? Ninguém escolhe também. Abobrinha, está repreendida essa pizza, gente. Pizza de abobrinha, qual que é o teu problema? Pizza de quiabo, resistiu o quiabo, ele fugirá de vós. Pizza aí, meia assembleiana, meia presbiteriana, e não se fala mais nisso. Aí tem aquela irmã alegre, tem aquela pessoa que tem história para contar, e ela conta uma coisa, e ela fala ali, e você fica vendo ela fala: nossa, como que ela tem essas histórias? Aí a pessoa conta, e ela é alegre, e ela viu todas as séries do Netflix, ela participou de todas as conferências, todos os acampamentos de jovens, ela sabe tudo, e ela vai falando, e você fica olhando, porque tem gente que é chata, é triste. Vai na hora do almoço, começa a falar só de problema, portador de más notícias. Você é um evangelista, portador de boas notícias. Aí aquela pessoa vai lá e começa a falar coisas alegres, porque se depender de certas pessoas, a minha mãe está doente, o braço dela está caindo agora. As pessoas é um momento de comer mesmo, de render graças a Deus, e a indigestão já começa a sair da boca da pessoa. Aí tem o final, tem que ter o irmão que paga. Glória a Deus, meus irmãos. O irmão que está pensando na carona. Tem um que não fala muito, mas ele que paga, ele que resolve, fica só palitando dele assim, ó. Ele é Midas, tudo que ele toca vira ouro, vai virando ouro. Cara, é uma bênção. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? Aí você não tem amigo, você é uma pessoa insuportável. Você está em desobediência a princípios elementares do Evangelho. Você está indo contrário ao que a palavra de Deus ensina. Isso para as coisas mais simples, até as coisas mais profundas da vida, na batalha da igreja. Nós temos as pessoas que intercedem, nós temos as pessoas que ministram, nós temos os apóstolos que abrem caminhos, amém, queridos? Nós temos as pessoas com dons. Todo crente tem ao menos um dom espiritual, e não tem nenhum crente que tem todos os dons espirituais. Nenhum crente tem todos os dons, e não tem nenhum crente que não tem dom nenhum. Então Deus faz de uma maneira que é para nós interagirmos, e nós somos enriquecidos uns com os outros. Então cada um de nós tem um dom. Você tem um dom espiritual, e é tão bonito o momento dos avisos, porque é o momento onde a igreja afirma que ela é uma comunidade. Tudo que está acontecendo aqui é um culto ao Senhor. Ofertas é um culto ao Senhor, adoração é um culto ao Senhor, a ministração da palavra, as orações, os avisos. A igreja afirma, ela é uma comunidade. Então você pode ajudar o Jardim Gramacho, lá o Projeto Íris. Eu já estive lá no Rio de Janeiro, lá no Jardim Gramacho, as crianças brincando no lixão. E aí você fala: não, agora eu tenho aqui, vou investir lá. Aí está aqui o irmão Daniel, ele falou sobre o dia do órfão. A igreja é uma comunidade, amém, queridos irmãos? Vai ter o Natal, vai ter o retiro do Vox. É isso que Jesus está falando. Agora você não ama as pessoas que te amam, você vai azedando a vida das pessoas. Hebreus 12 diz assim: cuidado com a raiz de amargura no teu coração, porque ela vai crescer no teu coração, e aí você vira o contrário, você vira um amaldiçoador, você começa a contaminar as pessoas perto de você. Está escrito em Hebreus. E aí em sequência dá o exemplo bíblico de Esaú. Esaú foi essa pessoa amargurada, que amargurou a vida da mãe dele. Fala que a mãe dele, Rebeca, ela ficou amargurada,
com as noitadas de Esaú. Ele começou a se relacionar com mulheres que não eram do povo de Deus, e fala que isso amargurou, e ela perdeu a vontade de viver. A própria mãe perdeu a vontade de viver por causa de Esaú. Então, queridos, isso é muito sério, que Deus restaure relacionamentos. Eu oro por isso essa manhã, para você buscar o teu amigo. Às vezes você só valoriza quem está longe, e as pessoas do teu lado que Deus plantou, você às vezes não valoriza. Vamos amar essas pessoas. Abre assim a mão. Deus, queremos então, a partir da nossa casa, do nosso lar, a tua bênção, Senhor, sobre as nossas amizades. Queremos, ó Deus, ser humildes, entender que nós precisamos uns dos outros, que nós aprendemos uns com os outros, que a nossa vida é enriquecida, que nós nos tornamos menos ingênuos, nós nos tornamos pessoas um pouco mais sóbrias, um pouco mais céticas, mais prudentes, graças aos amigos que o Senhor nos dá. Nós não acreditamos em qualquer coisa, não somos enganados de qualquer maneira. Abençoa as amizades nesta igreja, Senhor, os relacionamentos abençoados, que tenhamos um momento de almoço muito feliz hoje, em nome de Jesus, onde esses princípios espirituais estejam presentes na nossa vida, em nome de Jesus, amém, queridos? Em segundo lugar, uma segunda aplicação é que o amor não busca os seus próprios interesses. O amor é desinteressado. Muitas vezes nós nos tornamos pessoas mundanas, tudo tem que ter um interesse por trás, e Jesus está destruindo isso. Ama o teu inimigo, ore por quem te persegue, e a recompensa é o próprio Jesus na nossa vida. Basta, Cristo basta. E muitas vezes as nossas relações todas se tornam relações pragmáticas, que a gente instrumentaliza outra pessoa. Eu só me relaciono com aquela pessoa para que eu vou receber algo em troca. Isso é errado, isso não é o Evangelho, não é isso que Jesus nos ensinou, não é isso que agrada o Senhor. Eu tenho que amar o meu inimigo, orar por quem me persegue, porque Jesus ordenou, e isso glorifica, isso é o caráter de Deus manifesto na minha vida. Basta. Então é muito legal nós também estarmos atentos a isso. Nós nos acostumamos às vezes no mundo profissional, e as regras do mundo vão moldando 100% do nosso comportamento. Quem está entendendo? Quem recebe essa palavra? Amém, querido? Isso é muito sério. E aí a gente não faz a diferença por isso. São os mesmos critérios mundanos, os mesmíssimos critérios mundanos. Nós não podemos agir dessa maneira, mas ser pessoas mais desinteressadas, pessoas mais generosas, pessoas que semeiam mais a palavra, sem esperar nada em troca. Foi dito aqui pelo pastor César, nós devemos semear, regar, mas quem vai fazer crescer é Deus. Então jogue a palavra de Deus, semeie a palavra de Deus, vá falando, faça o bem desinteressadamente para as pessoas. Vamos vencer o mal. Por quê? Porque isso é ser um cristão. Deus é bom, Deus é gracioso, Deus é misericordioso, e nós precisamos manifestar essa misericórdia de Deus, de modo prático, sem ser uma pessoa interesseira. Tem pessoas incapazes de se relacionar se não for com interesse. Tem uma coisa muito errada na nossa fé. Que fé é essa? Que fé é essa sua? Isso é antifé, isso é uma heresia, isso é uma coisa, um fariseu contemporâneo. Você só ama o próximo, odeia todo mundo, e acha que está normal, acha que é legal. Gente, nós vivemos tão pouco tempo aqui na terra. O Salmo fala isso, Salmo 90. Nós vivemos 70, quem tem mais vigor vive 80 anos. Nós vivemos pouco tempo, diz Salmo 90. Vamos fazer uma canção a Deus com esses dias? Nós vamos, todo mundo aqui, gente. As estatísticas são impressionantes. 100% das pessoas morrem. É impressionante essa estatística. Todo mundo vai morrer. E o que fica? O que fica da nossa trajetória? Não, brigou com todo mundo, foi um interesseiro, foi uma pessoa insuportável. Então, a vida é difícil para todos nós, mas nós temos Jesus. Que vence o mundo é a fé, é o amor que sobrevive ao fim do mundo. Até mesmo a fé e a esperança cumprem o seu papel, mas o amor é para sempre. Deus é amor. Abre assim sua mão. Deus, nós queremos ser menos interesseiros. Muitas vezes, ó Deus, que possamos ter, ó Deus, responsabilidade, multiplicar os talentos, trabalhar, mas sem jamais perder o amor na nossa vida, porque o amor não busca os seus próprios interesses. E nós queremos ser cristãos, discípulos. Cristão significa ungido, Cristo significa ungido. Que nós tenhamos a unção de Cristo, de Jesus, o amor de Jesus na nossa vida. Onde estivermos,
Onde você estiver, querido, você seja uma presença fiel do Evangelho. Onde você estiver, como José, estava na cadeia, a presença de Deus estava com ele. Ele estava na casa de Potifar, a presença de Deus estava com ele. Estava no palácio do Egito, a presença de Deus estava com ele. Que onde você estiver, seja uma presença fiel do amor de Deus. Daniel na Babilônia, mas a presença de Deus estava com ele. Você vai lá almoçar com seus parentes, às vezes são ímpios, ambiente que não tem nada a ver, mas você fica ali. O tempo que você está ali, tem a presença fiel. Jesus estava presente. Jesus estava presente no casamento. Jesus estava presente na casa de Zaqueu. Jesus tocava o leproso, e não era a lepra que o contaminava, era a santidade de Jesus que curava o leproso, em nome do Senhor. Então é assim com o Filho de Deus. É o amor na tua vida, destrói, dissolve o ódio, em nome de Jesus. Receba essa palavra, querido. Receba, que possamos sair daqui com uma capacidade renovada de amar as pessoas, em nome de Jesus. Em terceiro e último lugar, para a gente encerrar, a conexão do amor com a oração. Ame o teu inimigo e ore por quem te persegue. Olha que bonito. As orações são as nossas armas espirituais. Nós vencemos de joelhos, amém, queridos? Clamando a Deus. A igreja caminha de joelhos. Precisamos orar mais. As orações vão mudando a nossa maneira de falar. A boca fala do que está cheio o coração. Então vão saindo das nossas bocas as ofensas gratuitas. Vão saindo da nossa boca as mentiras, o falso testemunho, as fofocas. Vai saindo os palavrões, vai saindo as blasfêmias, saem da nossa boca. Aí você começa, a pessoa que começa a falar salmos, hinos, cânticos espirituais, a verdade, sim, sim, não, não. Você começa a ser um edificador de vidas. Você começa a construir. A Bíblia fala que com as palavras a língua pode construir e destruir. Você passa a ser um edificador, em nome de Jesus. Um edificador. É muito legal. Que Deus abençoe as nossas crianças, amém, queridos irmãos? Eu tenho visto tantas crianças tão pequenas e já com a boca tão pesada, falando palavrões tão pesadas. Que sejam guardadas as crianças, nossa geração, em nome de Jesus. Eu cresci num ambiente que não tinha xingamentos, minha casa, graças a Deus. E aí isso foi muito bom na minha formação, né? Eu fui aquele tipo de menino que na escola, quando eu chegava na escola, eu chamava às vezes o professor de pastor. Isso acontecia comigo, meus irmãos, até a faculdade. Pastor, professor, porque a gente acostuma a respeitar as pessoas mais velhas. Quem está entendendo? Falava amém. Então, prova a próxima aula, amém. Beleza, professor. Vai mudando. Quantas vezes, em vez de falar Fernanda Takai, eu falei Fernanda Brum. Quantas vezes eu fiz isso, meus irmãos? Porque você vai confundir na conversa. Porque a igreja vai mudando. Mas isso é uma bênção para nós, amém, queridos? Você deixa de ser um maledicente. Eu não consigo entender alguns jovens que vão para a internet ficar xingando as pessoas. Isso é sem Deus, a pessoa está endemoniada. A pessoa não tem Deus, só tem lixo na pessoa. A pessoa fica descarregando aquilo, não resolve ninguém. É sobre isso que nós estamos falando aqui. É sobre isso que Jesus está nos exortando. É sobre isso que a palavra está dizendo. Vocês não são assim, vocês não são assim. Eu, porém, vos digo. Eles podem fazer isso, tudo bem, mas eles não conhecem o Evangelho. Agora, e nós que conhecemos estamos agindo assim? E nós que conhecemos a palavra e estamos agindo assim? Está aqui, ó, meu sogro e minha sogra sentados no primeiro banco aqui. Quantas vezes passamos situações como qualquer família, e graças a Deus o testemunho, orando, cantando, louvando a Deus, amém, queridos irmãos? Está aqui meu sogro Roberto. O Roberto é uma pessoa que, desde que eu conheço o meu sogro, há tantos anos, 2 vezes por semana, meu sogro faz o trabalho no presídio, com futebol, com os jovens, para tentar de alguma maneira o Evangelho alcançar o coração deles, ressocializar esses jovens. Meu sogro é um dos pioneiros dos atletas de Cristo no Brasil. Está aqui a minha esposa Natália. A minha cunhada Roberta casou com o Giovanni, que seus irmãos sabem, jogou no Barcelona, no Manchester, no Benfica. Família dedicada tem tantas possibilidades, mas o tempo inteiro amando as pessoas. É isso que é o Evangelho, amém, queridos? Coisas simples que nós podemos fazer de verdade e que fazem uma diferença tão grande na vida das pessoas.
Fico vendo, o Giovanni chegou agora para mim essa semana, e foi lá para Honduras, abençoar lá a vida das pessoas, levando. Isso é o evangelho, meus irmãos. A maneira da gente raciocinar e pensar é diferente. Quem recebe essa palavra? É com orações, é clamando pela vida das famílias, é orando pela vida das pessoas. Não é, pastor João? Nós não somos pessoas pequenas, nós compartilhamos aquilo que Deus está colocando na nossa vida. Que Deus abençoe a vida de vocês, queridos. Vamos orar mais pelo nosso Brasil, vamos orar mais, vamos nos colocar. Se espera mais de um cristão, do cristão se espera mais paciência, do cristão se espera mais amor. Você acha que é fácil ser um jovem pastor? Eu tenho 18 anos de ministério, meus irmãos. Pelo amor de Deus, eu estou ficando velho. 18 anos, eu comecei a pregar com 15 anos na igreja, 15 anos. Eu estou com 33 anos, eu já posso ser crucificado, meus irmãos. Você acha que é fácil ficar pregando evangelho? Pastoreando as pessoas? 18 anos. 18 anos. Na minha Bíblia aqui, está assinada pelo pastor Russell Shedd. Na primeira vez que eu preguei, estava o pastor Russell Shedd sentado. Eu derreti. Eu não sei nem o que eu falei. Mas eu quero dizer uma coisa, é a única coisa que vale a pena. Eu faria tudo de novo. Mas são muitas privações. São muitas privações. São muitas privações. Abrir mão de muita coisa. Abrir mão desde 15 anos de idade. Abrindo mão, abrindo mão. Se colocar aqui na regra do farisaísmo, todo mundo apanha. Glória a Deus, louvado seja o Senhor. Igual o Paulo. Eu fui criado por Gamaliel. Na minha idade ninguém me superava no farisaísmo. Se for colocar uma regra de fariseu aqui, o negócio fica estreito, meus irmãos. Graças a Deus pelo sangue de Jesus. É o sangue de Jesus que nos liberta. E é isso que eu quero que você entenda essa manhã. Nós devemos amar porque nós fomos perdoados. Todos nós fomos perdoados. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, porque eu vos aliviarei. Nenhum de nós. Na minha primeira aula de direito penal, o professor falou assim: gente, se levar a lei do Código Penal, arrisca, não prende todo mundo e não tem quem fecha a cadeia. E eu fiquei olhando para o professor Leonardo Zakiaroshevsky. Falei, gente, e na Bíblia então? Nós estamos perdidos mesmo. Então, nós já estamos tudo perdidos, meus irmãos. É Jesus que nos salva. Então não fique arrogante, não fique soberbo. Todo aquele que se exalta será humilhado. Não pense que você é melhor que ninguém, porque essa é a raiz do ódio, é o coração orgulhoso. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão satisfeitos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque ele ama o teu próximo e odeie o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amem os vossos inimigos e orem por aqueles que vos perseguem. Vamos orar, fique de pé, querido.